Salmo 16, que diz assim: guarda-me, ó Deus, por quem me refugio. Aqui o salmista fala de Deus guardar, né? Guardar nós, né? Por quê? Porque em Deus eu me refugio. Então Deus é o refúgio. Por isso que o salmista também diz, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, porque tem a confiança de estar guardada em Deus. E como estaremos guardados em Deus? Quando nós fazemos de Deus o refúgio, quer dizer, o local, o lugar, né, a situação de escape. Isso é ter confiança em Deus. Agora, como ter confiança em Deus? Quando nós estamos de acordo com a sua palavra, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, aí Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Ele é o Deus que nos guarda. Ele guarda por quê? Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Se nós estivermos de acordo com a palavra, Ele vai guardar. Aí nós estamos no esconderijo de Deus, no refúgio de Deus, e nada pode nos atingir. E aí nós podemos o quê? Descansar, porque vem problemas de toda ordem sobre cada pessoa, mas a pessoa que está no esconderijo de Deus, que está na palavra de Deus, sopra o vento, a tempestade contra essa pessoa, dificuldades, problemas da vida, mas ela se mantém serena, se mantém confiante, porque sabe que a palavra de Deus vai prevalecer, em que pese e que possa parecer o contrário, não é? Mas a palavra de Deus sempre vai prevalecer, ela é eficaz, não é? Então, aí nós somos guardados em Deus, nós estamos no esconderijo de Deus, quando estamos na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quer dizer, Deus é o nosso bem, né? O bem precioso. Olha, Jó, ele perdeu tudo, né? Perdeu, né? Os serviçais de Jó fizeram fila para dar má notícia para Jó. Então Jó, que era o mais rico do Oriente, perdeu tudo. Mas só sobrou o quê? Jó e Deus. Mas ele não abriu mão de Deus, né? Então, quer dizer, ele não colocou na balança, né? Deus e os bens dele. Ele não colocou na balança. Teve Deus como seu bem precioso, como seu único bem. O Senhor, né, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Quer dizer, né, olha bem, ele era o mais rico, né, do Oriente, que ele tinha bens com fartura, bens de sobra. E num dia só perde tudo, mas nem por isso ele deixou de adorar a Deus, nem por isso ele colocou, né, falou contra Deus, ele manteve a sua integridade. Quer dizer, os bens valem muito pouco, por mais bens que a pessoa possa ter, eles valem muito pouco diante de Deus, diante da presença de Deus em nós, diante da intimidade de Deus. Você tem Deus? Se você tiver Deus, você tem tudo. Se não tem Deus, né, a palavra diz, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, nós não podemos colocar, né, para a condição de servir a Deus, ter bens, ter riquezas. Não, nós servimos a Deus, amamos a Deus, porque amamos a Deus. E por que amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada, não é?
porque o bem, por isso aqui que o salmista fala, outro bem não possuo, né? Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quer dizer, coloca toda a sua confiança em Deus, toda a sua esperança em Deus, né? E não fique com confiança nas suas riquezas, nos seus bens, né? Nas coisas materiais, né? Naquilo que você possa ter, possuir, né? Deus é maior do que tudo. E Jó foi tão conformado com tudo isso que ele disse, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Enquanto muitas pessoas ficam colocando condição, né? Acham que por ter tudo, por ter riquezas, posses, né? Finanças, né? Aí servem a Deus, falam que estão sendo abençoados. Eu sou abençoado por causa disso, daquilo. Não, né? Nós somos abençoados, você é abençoado se você tiver Deus, estiver com Deus, né? E isso serviu para Jó, né? Para Deus mudar a sorte dele, né? E Deus deu por fim o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Por quê? Ele não colocou condição, né? O bem que ele tinha era Deus, é Deus. O bem que nós devemos ter é Deus, né? Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quer dizer, os santos, a família de Deus. Quem é da família de Deus? Então nós temos as pessoas que são filhos de Deus, né? Como os notáveis, né? Devemos tratar com honra cada um, né? E eles são os notáveis, né? Quer dizer, deve ter prazer na família de Deus. Não vê quando o povo de Deus se reúne, ali há um prazer, há uma alegria, né? Mas a família de Deus, a palavra diz, por esta causa eu me ponho de joelho, por toda a família que se chama Deus. Quer dizer, orem uns pelos outros e tenham aquele que é da família de Deus em alta conta, né? Eles são o nosso prazer que nós temos quando encontramos, conversamos com pessoas que têm o caráter tratado por Deus, que são servos de Deus. Isso alegra o nosso coração, né? Porque dessa pessoa sai virtude, e cada pessoa de Deus, cada filho de Deus, elas emanam virtudes, e isso é motivo de alegria para o nosso coração, para a glória de Deus. E ele continua aqui, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Quer dizer, se abandonar o Senhor, se colocar outro Deus em lugar do Senhor, né, para motivo de adoração, para motivo de petição de favores espirituais, quer dizer, essas pessoas vão encontrar problemas, né? E aquele que serve ao Senhor, eles têm motivos de alegria, mas os que trocam o Senhor, eles vão ter problema na vida. E aqui fala que ele vai dizer, não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Quer dizer, não tem comunhão, não tem prazer nessas coisas, né? Porque sabe que só o Senhor é Deus e que outro não há. No verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Aqui é a porção da minha herança, né? Quer dizer, é tudo que nós temos, é Deus, né? Ele é a porção da nossa herança. Nós temos herança em Deus, porque Deus, olha bem, Deus é dono de tudo, tudo é do Senhor, né?
Tudo pertence a Ele, a terra e toda a sua plenitude. E nós temos a herança em Deus, não somente por coisas, né? Não somente por coisas, mas pela pessoa de Deus. E a porção da minha herança, do meu cálice. O cálice é quando você toma, quando você bebe, né? Sacia a sua sede, ou bebe uma bebida gostosa, né? Você tem prazer, né? Tu és o arrimo da minha sorte. Arrimo é aquilo que sustenta, né? Se fala de um muro de arrimo, é aquele que firma uma construção, né? Quer dizer, nós estamos arrimados em Deus, fortalecidos em Deus, seguros em Deus. Ele é o arrimo da nossa sorte. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Aqui o salmista faz uma comparação que quando o povo de Israel teve a repartição da terra, né? Na terra de Canaã ali, as terras foram repartidas. Aqui ele está fazendo uma comparação que cada tribo recebeu terras, né? Aqui ele está dizendo que caem as divisas em lugares amenos, quer dizer, a nossa herança em Deus, né, é como receber uma porção da melhor terra, da melhor parte. Então, nós temos a melhor parte em Deus, a melhor parte em Deus. Caem as divisas em lugares amenos, né? Tem paz, tem satisfação, tem esperança, tem estabilidade, tem alegria, tem mudança de vida, né? Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Aqui o salmista ele está dizendo o seguinte, que as vigílias da noite, né, são uma oportunidade de reflexão, de oração, buscando a Deus, né? E nisso há ensino. Todas as vezes que você busca o Senhor, Ele vai te ensinar. É uma oportunidade de nós aprendermos de Deus quando nas vigílias da noite. Às vezes, né, pessoas perdem sono, né, aí toma remédio. Não. Se você perder o sono, né, se o sono fugir, pode ser qualquer hora. Deus quer falar contigo. Né, você vai ter que pegar esta oportunidade. É uma oportunidade que você tem, né, de ser ensinado por Deus. Ali Deus vai falar com você. A palavra diz que aqueles que me buscam pela madrugada me acham. Então, né, não fica aí tomando remédio para dormir, não, que a questão é diferente. Deus que está querendo falar com você. Deus que está querendo te ensinar. Aproveite a oportunidade e não dê para o mal empregado. Né? O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha bem, ter o Senhor à sua presença. Quer dizer, nós devemos o quê? Desenvolver a consciência da presença de Deus em nós, né? Porque realmente Ele está presente, mas nós devemos ter a consciência disso. E isso precisa ser desenvolvido. Por quê? Deus é invisível. Né? Nós somos tocados muito pelo aquilo que vemos, mas Deus nós não vemos, mas sabemos por fé que Ele está presente em nós, que Ele está presente em cada filho, né? Então, aqui o salmista tem o Senhor sempre à minha presença, que ele tinha consciência de que Deus é presente e que ele estava na presença de Deus e Deus presente nele. Estando ele à minha direita, não seria abalado. Ele não é aquele que se dizia, eu estou na solidão, né? Eu estou só, não tem ninguém comigo, né? Estou sozinho, eu sou sozinho, não tem ninguém por mim, né?
Sou tocado por solidão, sou uma pessoa solitária. Não, aqui você pode não ter contato com as pessoas, mas você tem Deus em alta conta na sua vida, a presença de Deus em você. É isso que ele está dizendo, né? Estando ele à minha direita, quer dizer, aonde ele está, ele sabe que Deus está ali, que Deus está ali. Não serei abalado, quer dizer, nada pode te atingir, nenhuma aflição, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, né? Nenhuma desesperança. Deus está presente, Ele cuida de ti, Ele cuida de nós, né? E Ele é o provedor, o guardador, Ele é a companhia que nós temos, né? Que é a melhor companhia. Então não há motivos para para a pessoa dizer que ela está na solidão, né? E ela tem o melhor e maior bem. Outro bem não possuo senão a ti somente. Olha bem, né? Enquanto as pessoas, ninguém me quer, ninguém me ama. Deus te ama com amor que excede todo entendimento. Alegra-se, pois, o meu coração, né? E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aqui, nesse verso 9, né, ele fala da alma, né? Da alma, pois ele fala, alegra-se, pois, o meu coração. Coração é a alma, né? O nosso centro da existência, de emoções, de crença, né? Então nós nos alegramos, a nossa mente se alegra em Deus, tem motivos de alegria. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito. Agora ele vai no espírito, o espírito exulta. Aqui ele está confirmando, né? Que ele diz aqui, até o meu corpo repousará seguro. Aqui ele está dizendo que, né, que nós somos, nós temos alma, um espírito e um corpo. É isso que ele está confirmando, que está lá em 1 Tessalonicenses, né? Parece que 25, né? Que o homem manter íntegro a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Então é o que ele está dizendo, alegra-se o meu coração. Coração aqui é a nossa mente, a nossa intelectualidade, a nossa ciência das coisas, né? As nossas emoções, né? Então é motivo de alegria. Ele fala, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito, né? Pelo Espírito, através do Espírito é que nós temos contato com Deus, né? Então ele exulta porque vejo sempre o Senhor à minha direita, jamais serei abalado, né? Isso está no Espírito. E até o meu corpo, aí vem no corpo físico, repousará seguro. Deitou, né? Eu me deito e logo pego no sono. Só o Senhor me faz repousar em segurança. Olha bem, então, né, nós temos alegria na alma, o espírito exulta, se rejubila, e aí o nosso corpo, o que né, que ele fala aqui, repousa, seguro, está no esconderijo do Altíssimo. Né? A sombra do Onipotente, você descansa, você repousa para a glória de Deus. Pois não deixará minha alma na morte. Né? Aqui ele está falando de salvação. Né? Nós não vamos ficar na morte, porque existe a segunda morte. Né? As pessoas vão, né, todo vivente vai passar pela morte, mas a morte não vai deter. Né? E agora, o que vai acontecer é a segunda morte. Os não salvos, eles vão passar pela segunda morte. Então, aqui que o salmista está dizendo que o Senhor não deixará a minha alma, né? Pois não deixará a minha alma na morte. Por que ele fala alma? Porque é a alma que vai ser salva, né? Que vai ser salva, que tem salvação. Então, né? Aqueles que têm Deus por sua herança, né? Tem herança no Senhor,
né? Não possuas do bem, né? Não trocou o Senhor por outros deuses, né? Esse que não passará pela segunda morte, né? O Senhor não o deixará na morte, né? Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Corrupção é degradação, né? Degradação. O corpo vai ser degradado, ele vai se degradar, vai se decompor, mas a alma não. Então nós não veremos corrupção, né? Não vai morrer outra vez. Ao homem foi dado morrer uma só vez, né? Está bem arranjado isso nas Escrituras, né? Então não veremos corrupção, não seremos dizimados, né? Para a glória de Deus, porque passaremos pela morte, mas a morte não vai nos deter. Tu me farás ver os caminhos da vida. O que ele está dizendo? Que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele ensina até durante as vigílias da noite, é a oportunidade de ensinar, né? Então ele me fará ver os caminhos da vida. Ele vai te dar saída para situações difíceis, para problemas, coisas que as pessoas sem Deus ficam desesperadas. Você repousa tranquilo em Deus, na presença de Deus. Ele é o teu esconderijo, é o teu descanso, né? Você tem promessas de Deus sobre a sua vida, né? Na tua presença há plenitude de alegria. As pessoas falam de depressão, né? Porque estão divorciadas de Deus. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, mantenha o seu foco em Deus. Tenha a consciência da presença de Deus em você. A consciência da presença de Deus em você. Então, né, ele nos faz ir nos caminhos da vida, né, nos ensina como proceder nessa vida, da saída, da escape, da ensino, né? E na presença de Deus há plenitude de alegria. Se você manter o seu foco em Deus, né? A palavra diz: olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Então, quando você olha para Jesus, você olha para a palavra de Deus, você terá consolo, vai ter paz, vai ter alegria, plenitude de alegria, né? Enquanto pessoas mantêm o foco em problemas, em dificuldades, aí não vê saída alguma. Essas pessoas têm tristeza, têm depressão, ansiedade, aflições. Mas se você voltar os olhos para Deus, os olhos para Jesus, você vai ter plenitude de alegria. Você vai saber que Ele é a melhor companhia para você, né? Ele é a maior herança que você pode ter. Ele é o Senhor, né, que te ama. Na tua destra há delícias perpetuamente. Servir a Deus, né? Fala de delícias, né? Aqueles que conhecem o Senhor, eles vivem em delícia, vivem em alegria, né? As pessoas falam: por que essa pessoa fica rindo? Por que, né, diante dos problemas da vida, das dificuldades, a pessoa está demonstrando alegria, ela tem uma alegria, mesmo que não sorria, mas é uma alegria que ninguém pode tirar. Foi o que Jesus prometeu para nós: eis que nos dou uma alegria que ninguém vai poder tirar, né? Então, os que têm o Senhor por sua herança, né, que não tem outro bem senão o Senhor, né, que não trocou o Senhor por outros deuses, que o Senhor é a porção da sua herança, né, o cálice que transborda, né? Esse vive em delícias, porque a nossa fé não depende das circunstâncias. As circunstâncias podem ser adversas. A nossa volta, né, tem os problemas, né? Se você ligar para ver noticiários na televisão, né, os noticiários, só notícia ruim,
Né? Quer dizer, a humanidade está envolta de problemas, mas Deus nos promete um refúgio nele. Né? O Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, é o nosso consolo, o nosso refrigério. Aprenda a olhar para Ele e ter o Senhor sempre à sua direita, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Isso se busca através de uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. E se perder o sono durante a noite, as madrugadas, é a oportunidade que você tem para buscar o Senhor e Ele vai te ensinar. Todas as vezes que você ora, né, a oração não é um monólogo, você fala, só você falando. Não, Deus fala, Deus responde, né? E Deus dá direção. Quando se você pela madrugada, se você orar pela madrugada, o seu dia vai ser diferente. As portas se abrem, né? Aquilo que parecia difícil passa a ser fácil, a glória de Deus. E você recebe uma alegria durante todo o dia. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que faltou alegria, mantenha o seu foco em Deus, mantenha o seu foco em Jesus, e na presença do Senhor há alegrias perpetuamente, delícias e alegria para a glória de Deus. Experimente essa paz que excede todo entendimento, que é a promessa do Senhor, né? Eis que vos dou uma alegria que ninguém vai poder tirar. Em nome de Jesus, seja você abençoado.